Olá, vamos para a nossa aula de português de hoje? Então, abram a apostila de vocês lá na página 46 e vamos continuar com as nossas fábulas. Então, hoje nós vamos ler uma fábula que se chama O Burrico Cantor. Vamos lá? Essa fábula, ela é em forma de verso. Então, nós podemos observar ali que tem várias estrofes, né? Então, ela é em forma de versos. Vamos lá. Carregando ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa, deve haver uma saída. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Eu já sei como escapar desta vida atribulada. Vou cantar como um canário para levar uma vida folgada. Vou fazer como ele faz, nunca mais serei tão triste. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Desse dia em diante, só alpiste ele comia e sonhava com o sucesso. De esperança ele vivia. Sem comer, como devia, foi ficando bem magrinho. Só comia alpiste e sonho, para imitar o canarinho. Quando achou que estava pronto, preparou-se para cantar. Mas por mais que ele tentasse, conseguia só zurrar. Foi azar desse burrico esforçar-se por cantar, mas seria bem pior se imitasse o passarinho e tentasse até voar. E lá vem um palpite. No final dessa história, eu queria perguntar: por que é que o pobre burro também pode cantar? Por que é que qualquer um, sem cantar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito colherá a sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. O burrico foi treinando e aprendendo a afinação, foi cantando dó, ré, mi, foi compondo uma canção. Logo mais aconteceu, na cidade, um festival e lhe deram até um prêmio de artista original. Seu sucesso foi tremendo, virou mais que sensação e acabou cantando em um rádio e até na televisão. Que canário canta bem, isso todo mundo sabe. Mas um burro ser cantor é mais do que novidade. Então, quem escreveu esta fábula foi o Pedro Bandeira, tá? E ele nasceu lá em São Paulo. Ele também trabalhou como ator, como diretor cenográfico, jornalista e publicitário. Então, logo ali abaixo, na página 47, tem um pouquinho mais falando sobre a vida do autor que escreveu, então, essa fábula do burrico cantor. Agora, na página 48, 49, até a metade da página 50, são perguntinhas relacionadas, então, à fábula, tá? Vamos ler juntos? Então, vamos lá. Na número 2, está perguntando qual que é o título, né, desse poema. Na número 3, do que o burrico estava cansado? Ele estava cansado de ouvir o canarinho cantar, de trabalhar ou de comer alpiste em todas as refeições? Bom, ele estava cansado de trabalhar, né? Então, ele dizia ali que ele queria apenas cantar, que ele estava cansado de trabalhar. Então, releia um trecho do texto ali na questãozinha número 4. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Pinte no trecho o nome do alimento que o burrico acostumava comer, o que ele comia antes e o que depois ele passou a comer. Então, você vai pintar ali no texto, tá? O que ele comia e o que ele passou, depois ele passou a comer. Por que o burrico afirmava que somente comerá alpiste? Porque ele está enjoado de comer capim ou porque para cantar como um canário deve comer o que o canário come? O que vocês acham? Na opinião dele, ele achou que se ele comesse só capim, ele também cantaria bem como um canário.
né? O burrico pensou dessa forma. Na questão número 5, está pedindo para a gente ler um trecho do texto. Só comia alpiste e sonho, para imitar o canarinho. No trecho, o sentido da palavra sonho é aquilo que acontece quando dormimos, bolinhos fritos com recheio ou aquilo que desejamos. O que significa o sonho? Quando uma pessoa fala, nossa, eu tenho um sonho de fazer algo, né? Eu tenho um sonho de viajar para um tal lugar, né? Então, quando nós usamos a palavra sonho, é um desejo, né? De algo que a gente quer realizar, mas que a gente ainda não conseguiu, tá? Então, na questão número 6, está pedindo para você reescrever, então, essa frase que está ali na 5, trocando o sonho por outra palavra, sem, então, alterar o sentido do sonho, tá? Então, sem alterar ali o sentido da palavra. Então, por exemplo, a gente poderia colocar ali, só comia alpiste e desejo, para imitar o canarinho, né? A gente trocou o sonho pelo desejo, né? Porque o desejo também significa, o sonho significa desejo, então se a gente colocar o desejo não vai alterar, tá? Mas você pode pensar em uma outra palavrinha que a gente pode trocar o sonho e reescrever ela ali na questão número 6. Então, agora nós vamos para a página 49. Na questão número 7, está pedindo para você escrever uma frase em que a palavra sonho tenha um significado diferente de desejo, de aspiração. Por exemplo, que tenha um significado diferente, né? Eu vou colocar ali que o meu sonho preferido é o de goiabada, né? Então, se eu estou falando que o meu sonho preferido é o de goiabada, esse sonho, ele tem um significado diferente, porque eu estou falando daquele sonho lá da padaria, né? O sonho de goiabada. Então, assim, são esse tipo de frases que vocês vão colocar ali, tá? Então, a gente vai colocar, escreva uma frase que a palavra sonho tem um significado diferente de desejo, né? Então, se eu estou falando que o meu sonho preferido é o de goiabada, não estou falando de desejo, né? Eu não estou falando assim, nossa, o meu sonho era comer uma goiabada, porque isso é um desejo, né? Mas eu estou falando do próprio sonho de padaria, só para vocês entenderem, tá? Então, na questão número 8, lá no meio da história, tem um trecho que emite uma opinião a respeito dela. Lembra que lá no meio da história, a gente saiu um pouquinho do foco, aonde dizia, e lá vem o palpite. Então, nesse trechinho desse texto, vocês vão ler novamente e vão responder a questão A e a questão B, tá? Que diz ali na A, como é chamada essa intromissão no meio da história? Como que é chamada essa intromissão? Então, essa intromissão nós chamamos de palpite, né? Por quê? Porque ali naquele quadro está escrito, e lá vem um palpite. Então, esse palpite é de uma outra pessoa, né, que quis dar uma sugestão no meio da história. O poema O Burrico Cantor dialoga com outra fábula. Que trecho do palpite confirma essa afirmação? Por isso, eu quero propor um outro fim para essa história. Por que é que um pobre burro também não pode cantar? Bom, o trecho correto é: por isso que eu quero propor um outro fim para essa história, né? Então, essa é a questão certa, onde nós devemos marcar um X, que está confirmando, então, a nossa afirmação acima, né? Que esse trecho do palpite confirma essa afirmação. Agora, nós vamos para a página 50 e temos ali a questão 9 e 10 e a 11, que ainda
fala sobre as fábulas, tá? E em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre as estrofes, os versos e as rimas, tá? Então, porque a gente estava lendo, porque a gente leu uma fábula verso, certo? Então, nós já estudamos um pouquinho sobre as estrofes, né? Sobre os versos. Que cada verso é uma linha do poema, certo? E uma estrofe são aqueles blocos, são os bloquinhos de linhas, por exemplo. Cada estrofe tem 4 linhas ou 5 linhas, aí depende muito do verso, certo? Para sabermos, então, o que são as estrofes, elas são separadas por espaços em brancos. Então, tem um bloquinho de 5 linhas, temos um espaço em branco e daí mais um bloquinho. Então, essas são as estrofes, tá? E os versos são cada linha do poema, tá bom? Então, vamos lá. Na questão número 1, diz que a história do burrico cantor é contada em versos. Por isso, esse texto pode também ser chamado de uma narrativa poética. Conte e registre a quantidade de estrofes e de versos. Tá, então aqui a gente já descobriu o que são as estrofes e o que são os versos. Aí você vai lá no nosso texto, né, do burrico cantor, e vai contar lá quantas estrofes tem. Então, as estrofes a gente sabe que são os bloquinhos. Então, você vai contar lá quantos bloquinhos tem. E depois, você vai contar quantos versos. Nós sabemos que versos são linhas. Então, você vai lá no nosso poema e vai contar quantos versos são. Na pergunta número 2, pedindo para nós relermos, então, uma estrofe e circular as palavras que rimam. Então, vamos lá. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá num galho a cantar. Então, o que são rimas? São palavras que terminam com as mesmas letras, porque isso faz a rima, faz rimar. Então, aqui, à procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Então, aonde que vocês acham que tem 2 rimas ali? Aí, nessa questão número 2, vocês deverão circular as 2 rimas. Na questão número 3, da página 51, nós temos ali um quadro, né? E está pedindo para você completar conforme o exemplo. Então, nós temos ali rimas encontradas no texto: atribulada, folgada e estrelada. Daí, nós temos afinação. O que nós podemos achar lá no texto que termina com são? O que vocês acham que tem lá no texto? Aí, vocês vão lá no texto e vão procurar. Afinação. O que tem lá? Coração, canção. Então, vocês vão preencher essa tabela colocando as rimas por linhas, tá? Então, logo abaixo nós temos cantar, aí nós podemos colocar voar, sempre usando pelo menos as 2 últimas letras repetindo. Então, cantar, pelo menos o A e o R, o ar. Então, cantar, voar, são também palavras que vão rimar, porque elas terminam com as mesmas letras, tá? Pelo menos as 2 últimas letras. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre aspas e travessão. Vamos reler um trecho do texto e sublinhar a palavra do burrico. Carregando ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa, deve haver uma saída. Então, assim, quando dentro de um texto nós temos uma frase entre aspas, né, que é aquele sinalzinho das aspas, quer dizer que é a fala de uma pessoa dentro de um texto, tá? Uma fala que a pessoa já falou,
né? Tá? Não é igual um travessão, que é uma conversa, né? O travessão ali é uma conversa, né? Também significa fala, porém, por exemplo, assim, se eu for escrever um texto, tá? Então, eu vou colocar lá no meu texto que, e o fulano, né? A Maria falou para mim que o cachorro dela é preto, né? Então, o cachorro dela é preto. Eu vou colocar isso entre aspas, porque é a fala de uma outra pessoa que está dentro do meu texto, tá? Então, isso são aspas. Então, foi utilizado um sinal para indicar a fala desse personagem. Que sinal é esse? Pinte ou no trecho do texto. Então, vamos lá. Vocês vão lá no textinho aqui acima e vão pintar. Então, qual que é o sinal que a prof acabou de explicar, né? Que tá também indicando uma fala de um personagem. Volte à fábula e contorne o outro trecho que apresenta aspas e que, portanto, é uma fala de personagem, né? Além do travessão, a fala de personagens pode ser indicada por aspas. Então, foi o que a prof ensinou ali para vocês, que além do nosso travessão, nós também podemos usar as aspas para indicar a fala de um personagem. Então, nós vamos agora ali responder a nossa página 52, tá? A nossa última página da aula de hoje, aonde diz ali, para você procurar em livros na biblioteca ou em casa, em trechos que o travessão ou as aspas são usadas para indicar uma fala de personagem. Copie um desses trechos aqui, tá? Então, como vocês estão em casa, vocês vão procurar em livrinhos de histórias que vocês tenham em casa, alguma fala de personagem, tanto com travessão ou com aspas, tá? E vai copiar para mim aqui uma frase nesse trechinho aqui, tá bom? Então, você vai procurar lá no livrinho e vai copiar aqui o trecho onde diz uma fala de um personagem, onde indica a fala. Tanto pode ser entre aspas ou com travessão, que está indicando a fala também. Ainda na questão 5, logo abaixo, está pedindo para você, imagine uma conversa entre o burrico e o canarinho e registre-o utilizando aspas ou travessão para indicar a fala deles. Depois, faça um desenho dos dois personagens conversando. Então, assim, ó, essa é uma questãozinha pessoal, tá? Que vocês vão criar uma fala, então, para o burro e o canarinho. Por exemplo, o burro disse ao canarinho, você tem um canto muito lindo, canarinho. Aí o canarinho respondeu, obrigado, burrico. Você também pode cantar, é só treinar. Tá bom? É algo nesse sentido. Imagine você uma conversa entre os dois, tá? Não se esqueçam que quando um ou outro estiver falando, você deve colocar o travessão na frente, tá? E ali, logo abaixo naquele quadro, você vai fazer, então, um desenho dos dois personagens conversando, beleza? Então, a nossa aula de português, ela fica por aqui, tá ok? Então, ó, beijinho pra vocês e até logo!